Saudamos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Yahweh é o nome dele. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, louvado e glorificado seja o teu imaculado nome, Yahweh. Aqui estamos diante do teu trono, Pai. Eu, meus irmãos e minhas irmãs, para te pedir perdão dos nossos pecados e também te pedir ajuda para que o Senhor possa estar presente em nossas vidas todos os dias. Entregamos em tuas mãos todos os nossos problemas. Esteja conosco, Pai. Nos ajuda. Conceda-nos o Espírito Santo para que ele habite em nós e faça morada em nós e nos dê entendimento do que vai ser estudado agora. Nós te agradecemos pelos méritos do nosso Salvador, Yahushua, o Cordeiro, o Verbo que se fez carne, esteve aqui na terra pregando a tua palavra, morreu na cruz do Calvário por nós. Nossos pecados foi sobre seus ombros. Ele se fez maldito, ele se fez pecador por nós. Ele ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e se encontra do teu lado direito, intercedendo por nós no santuário celestial, no lugar santíssimo. É em nome de Yahushua, nosso Salvador, que te pedimos hoje e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos dar continuidade aos nossos estudos. No tema do estudo de hoje é como saber se Deus, o Pai Celestial, o Criador do Universo, o Altíssimo, Ele me perdoou, ou se Ele te perdoou, quando nós nos ajoelhamos e pedimos perdão a Ele dos nossos pecados. Como eu teria essa certeza? O arrependimento é uma evidência da atuação do Espírito Santo. Uma das questões que mais perturbam algumas pessoas é a certeza do perdão. Primeiramente, devemos lembrar que o arrependimento é uma evidência da ação do Espírito Santo. Está escrito. Mas eu lhes digo a verdade, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá as pessoas desse mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. É por meio da poderosa atuação do Espírito Santo que o governo de Satanás será vencido e subjugado. É o Espírito Santo que convence do pecado e o expele da alma com a permissão do agente humano. Ele não vai habitar em mim e você se eu e você não autorizarmos. Nós temos que pedir o Espírito Santo todos os dias. É diferente dos espíritos imundos, que são milhares, ou seja, 33% que estão usando as pessoas como hospedeiros e as pessoas nem percebem. Por isso que nós só teremos o Espírito Santo habitando no nosso templo, que é o nosso corpo, que foi comprado com sangue precioso na cruz do Calvário. Ele só vai habitar se eu e você autorizar. A mente é colocada então sob uma nova lei, a saber, a régia lei da liberdade. Nosso Salvador Yahushua veio quebrar as algemas da escravidão do pecado por parte da alma, pois o pecado só pode triunfar quando se extingue a liberdade da alma. Yahushua chegou às próprias profundezas da aflição e miséria humana, e seu amor atrai o homem para ele, por meio da atuação do Espírito Santo. Ele ergue a mente de sua degradação, firmando-a na realidade eterna. Pelos méritos de Yahushua, o nosso Salvador,
o Cordeiro do Eterno que tira o pecado do mundo, o homem pode exercer as mais nobres faculdades de seu ser e expelir o pecado de sua alma. Não tem como, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo habitando em mim e você, a gente não sentir paz. Não tem como o Espírito Santo habitando em mim e você, a gente resistir ao pecado, porque com ele nós venceremos. É o Espírito Santo que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. E Yahushua deu o seu Santo Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter nas pessoas, desde que as mesmas autorizem. Logo, para quem aceita Yahushua como Salvador e se arrepende, os pecados são perdoados. Ou seja, você não precisa viver com culpa. Lembre-se, Satanás é o acusador. Ele é o pai da mentira. E ele usa as pessoas que amamos para nos afrontar. Ele usa as pessoas que amamos para nos acusar. E as pessoas, por não conhecerem a palavra, não saberem que a nossa luta é espiritual, Efésios 6, entram em depressão, se suicidam. Por isso que nós temos que saber com quem estamos lidando. Está escrito: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Yahushua, porque por meio dele, Yahushua, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Embora a vida do cristão seja caracterizada pela humildade, não deve ser marcada pela tristeza e autodepreciação. É privilégio de todos viver de modo que Yahu, nosso Pai Celestial, o aprove e o abençoe. Não é a vontade do nosso Pai Celestial, Yahu, que estejamos sempre sob condenação e trevas. Podemos ir a Yahushua, nosso Salvador, seu Filho, e ser purificados e estar diante da lei sem nenhuma vergonha e remorso. Assim, o arrependimento não deve ser encarado como algo negativo. Em outras palavras, você não deve ter receio de não ter sido perdoado ao sentir vergonha pelo seu pecado. Por isso que sentimos vergonha por aquilo que fizemos errado. Vergonha. Essa é a palavra certa. Arrependimento. Arrependimento é quando sentimos vergonha pelo que fizemos de errado. Logo, nos sentimos tristes por termos feito algo que desagrada a Yahu. Com isso em mente, devemos lembrar que a pessoa arrependida quer mudar. Acima de tudo, ela não sente apenas culpa, mas deseja abandonar as velhas práticas. Isso significa que ela deseja reparar o seu erro. De acordo com as Sagradas Escrituras, Yahu, o Eterno de Israel, se alegra quando alguém se arrepende dos seus pecados. Está escrito: assim, digo-lhes que, da mesma forma, há alegria entre os anjos do Eterno quando um pecador se arrepende de seus pecados. Lucas, capítulo 15, versículo 10. Nesse sentido, podemos afirmar que o arrependimento e o desejo de mudança podem nos dar a certeza do perdão. Mas eu continuo pecando, e agora? Yahu ainda me perdoa?
uma pergunta. Você pode fazer essa pergunta, né, meu irmão? Meu irmão, eu continuo em pecado. Aí não tem como ele te perdoar se você está em pecado. Agora, se você parar de pecar, aí tem como ele te perdoar. Ok? Então, o que está escrito? A pergunta, mas se eu continuo pecando, veja só, não está em pecado, você está pecando. E agora, Yahweh ainda me perdoa? A resposta, sim. Se você estiver mesmo arrependido, sim. Ele vai te perdoar e vai me perdoar também. O próprio apóstolo Paulo fala sobre como o seu desejo pelo bem não era alcançado, enquanto o mal continuava agindo dentro dele. Veja só, um discípulo do nosso Salvador, Yahushua. Veja o que ele diz, está escrito. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou humano e fraco, vendido ao pecado como escravo. Não entendo o meu comportamento, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que aborreço. E se eu faço aquilo que não desejo, eu estou de acordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou eu mais que faço isso, mas o pecado que vive em mim. Porque eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, ou seja, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que desejo, mas justamente o mal que não desejo é o que faço. E se eu faço o que não desejo, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isso. Apesar de eu desejar fazer o bem, o mal está bem ali comigo. Porque no meu eu interior tenho prazer na lei do eterno, mas nos meus membros vejo a ação de uma lei diferente. Interessante essa parte? Uma lei diferente. Guerreando contra a lei do meu entendimento, ou seja, a lei que eu sei que eu tenho que guardar, mas eu estou aplicando uma outra lei. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que ocorre em meus membros. Que criatura miserável sou! Quem me salvará desse corpo sujeito à morte? Agradeço ao Eterno, pois Ele fará isso por intermédio de Yahushua, o Messias, nosso Salvador, de modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei do Eterno. Mas, em relação à minha velha natureza, sou escravo da lei do pecado. Romanos, capítulo 7, versículos de 14 a 25. Então, meu irmão, minha irmã, é uma luta espiritual. É uma batalha. Isso em todas as áreas, no comer, no beber, no vestir, no falar, no pensar, porque até em pensamento nós pecamos. E nós temos que lutar contra isso. Como? Ocupando a minha mente, com leituras das Sagradas Escrituras. Prisioneiro da lei do pecado. Toda alma que recusa entregar-se a Yahweh acha-se sob o domínio de outro poder. Não pertence a si mesma, pode falar de liberdade, mas está na mais vil servidão. Não lhe é permitido ver a beleza da verdade, pois sua mente se encontra sob o poder de Satanás. Enquanto se lisonjeia de seguir os ditames de seu próprio discernimento, obedece à vontade do príncipe das trevas. Yahushua, nosso Salvador, veio quebrar as algemas da escravidão do pecado para a alma. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
A lei do Espírito de vida de Yahushua nos liberta da lei do pecado e da morte. Pelo milagre da divina graça, muitos podem tornar-se aptos para uma vida de utilidade. Desprezados e abandonados, perderam por completo o ânimo. Talvez pareçam insensíveis e indiferentes. Sob o ministério do Espírito Santo, todavia, a estupidez que faz parecer impossível seu reerguimento desaparecerá. A mente pesada, obscurecida, despertará. O escravo do pecado será posto em liberdade. O vício desaparecerá. Será vencida a ignorância mediante a fé que opera por amor. O coração será purificado e a mente iluminada. É isso que acontece com todos aqueles que correm para os braços de Yahu e seu filho Yahushua. Essa moldagem, meu irmão, minha irmã, é lenta. Nós não vamos mudar de uma hora para outra. Essa mudança é lenta e muitas vezes dolorosa. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. O nosso Pai Celestial não vai forçar ninguém a segui-lo. Só vai estar no céu aqueles que querem verdadeiramente estar lá. Confissão do apóstolo. A cada passo para frente em nossa experiência cristã, nosso arrependimento se aprofundará. Saberemos que nossa suficiência está em Yahushua, unicamente, no nosso Salvador, o Filho do nosso Pai Celestial, Yahu. E faremos a confissão do apóstolo. Portanto, ao cometer algum pecado, você deve escolher o caminho do arrependimento e da mudança. É isso que devemos fazer. Sempre, todos os dias, pedir perdão dos nossos pecados ao nosso Pai Celestial, Yahu, em nome de Yahushua, porque esse nome tem poder. Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Em tudo o que fizerdes, seja em ação, sejam em palavras, faça em nome de Yahushua, somente no nome dele, no nome verdadeiro. Se uma pessoa te chamar por outro nome, você não vai atender. Se você for para qualquer lugar do mundo, o seu nome não vai mudar. E se você for escrever um livro, e esse livro for traduzido em todos os idiomas do mundo, mas o seu nome estará lá, em português. Não muda. Não esqueça disso. E nós não podemos tratar o nosso Pai Celestial de Senhor, onde o mesmo tratamento que nós damos para uma pessoa mais velha. Pense nisso. E nós não podemos chamar o nosso Pai de Deus, porque Deus existe, Deus Sol, Deus Lua. Então Deus, nas Sagradas Escrituras, no original, só é citado Deus quando é nos deuses pagãos. Não esqueçam disso. Pesquisem, faça essa pesquisa. Vê num dicionário bíblico e vê quem é Baal. Lá está escrito Senhor. Nós jamais podemos nos dirigir ao Criador como Senhor, o Deus. Ele tem um nome e na sua palavra diz que o seu povo ia esquecer do seu nome. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor, Yahushua. Esse nome tem poder. E peça perdão todos os dias, que Ele vai te perdoar e suas vestes serão lavadas com o sangue do Cordeiro. Peça isso
Lave minhas vestes com o sangue do Cordeiro, que ela fique mais alva que a neve. E escreva os nossos nomes no livro da vida. Em nome de Yahushua. Amém.